Você sabe por que Dorne tem costumes tão diferentes em relação aos outros reinos de Westeros? É graças à princesa Nymeria. E nesse vídeo eu vou te explicar como chegou a isso. A última das grandes imigrações para Westeros aconteceu logo após a chegada dos Ândalos no continente. Mas vamos começar essa história vendo o que estava acontecendo lá em Essos. Com o fim das guerras Guiscares, o Império Valeriano virou seus olhos gananciosos mais para o oeste. Ali naquela região surgiu uma das civilizações mais lendárias e ancestrais de que se tem conhecimento, os Rhoynares. Eles se chamam assim por conta do rio Rhoyne, responsável por todo o crescimento desse povo. Ao longo do rio, várias cidades Rhoynares floresceram: Nissar, Arnoi, Sarmel e a maior de todas, Croyane, além de várias outras. Apesar de serem um só povo, cada cidade tinha sua independência, e cada cidade era governada por seu príncipe ou princesa, já que na cultura Rhoynar, homens e mulheres são iguais. Todo o conflito entre valerianos e Rhoynares começou quando cidades valerianas foram sendo construídas ao longo do rio Rhoyne. A cidade Rhoynar de Sarmel e a cidade valeriana de Volontaires se encaravam, cada uma em uma margem do rio Rhoyne. Mas a primeira faísca foi jogada na gasolina quando os valerianos mataram uma tartaruga gigante, um animal sagrado para os Rhoynares, uma divindade a qual chamavam de Velho do Rio. A cidade de Sarmel foi atacada e queimada, mas saiu vitoriosa do conflito quando magos de água invocaram o poder do rio e inundaram Volontaires. Após isso, vários conflitos eclodiram pelo continente, a maioria deles com os valerianos saindo vitoriosos. A faísca atingiu a pólvora quando a cidade de Volantes, uma colônia valeriana, atacou e destruiu a cidade portuária de Sarroi. As ruínas de Sarroi foram salgadas para que nunca mais pudesse se reerguer, e os sobreviventes foram tomados como escravos pelo Império dos Dragões. Quando a notícia chegou aos ouvidos dos príncipes e princesas ao longo do rio, o maior deles, Garen, príncipe da cidade de Croyane, invocou uma aliança, afirmando aos príncipes e princesas que se os valerianos continuassem atacando as cidades Rhoynares, logo todos seriam escravizados. A única pessoa que foi contra ele foi a princesa Nymeria, que governava a cidade de Nissar. Ela alertou que era uma guerra perdida, mas foi ignorada, e contra sua própria relutância se viu forçada a enviar seus homens para se juntar a essa aliança. Os Rhoynares formaram o maior exército que já andou pelo mundo das crônicas de Gelo e Fogo. 250 mil soldados marcharam para a guerra, e tiveram um começo até que bom. Com a ajuda dos magos de água, conseguiram matar 3 dragões, mas o êxtase da vitória não durou muito. Os valerianos responderam à morte desses 3 dragões enviando 300 para cima do exército de Garen. Foi uma completa destruição. O próprio príncipe Garen foi capturado nessa batalha e foi forçado a ficar observando enquanto seu povo era queimado e escravizado. Para a sorte da princesa Nymeria, ela não estava presente nessa batalha, mas quando as notícias chegaram até ela, não pensou 2 vezes, juntou todas as embarcações que viu no rio, encheu de gente e meteu o pé. Em relação à quantidade de embarcações, é um tema meio vago. É aquela história, né? Será que era tudo isso mesmo? Alguns estudiosos acreditam que esse número ele foi inflado para dar um tom mais épico para a história. Enfim, após essa fuga, foram 3 anos de indas e vindas pelos mares, buscando um novo lar. Tentaram as Ilhas Basilisco, o continente de Sotórios, as Ilhas de Verão, e quanto mais navegavam, mais gente deixavam pelo caminho. Pessoas desistindo da viagem, morrendo em tempestades, sendo capturadas por piratas e escravistas, e por aí vai. Mas enfim, Nymeria voltou seus olhos para o oeste. Alguns de seu povo se estabeleceram nos Degraus, um conjunto de ilhas entre o continente de Westeros e Essos. Os Rhoynares desembarcaram perto da foz do rio Sangue Verde, não muito longe do Navio de Areia, como se chamava a antiga sede da Casa Martell, em Dorne. Na época da chegada de Nymeria, Dorne era uma terra pobre onde um grupo de senhores e pequenos reis brigavam por rios, poços e terra fértil. Muitos viam os Rhoynares como invasores que deveriam ser jogados de volta ao mar. No entanto, Lord Mors Martell viu uma oportunidade nos Rhoynares. Com muitos treinados na guerra, os Rhoynares somaram suas forças a de Lord Martell, aumentando seu exército em 10 vezes. Mors se casou com Nymeria, e centenas de seus cavaleiros, escudeiros e vassalos se casaram com mulheres Rhoynares, unindo os 2 povos pelo sangue. Os Rhoynares também trouxeram uma riqueza considerável com eles, e suas habilidades de artesãos e armeiros eram muito mais avançadas do que os de seus colegas em Westeros.
Para celebrar a união desses povos e garantir que seu povo não pudesse recuar para o mar novamente, Niméria queimou sua frota, declarando que suas andanças haviam chegado ao fim. Niméria nomeou seu marido príncipe de Dorne, declarando seu domínio sobre toda Dorne. No entanto, tal supremacia não foi uma tarefa fácil, e anos de guerra se seguiram, chamados de Guerra de Niméria. Os Rhoynares e os Martells subjugaram um pequeno rei após o outro, e nada menos que 6 reis foram enviados para a muralha para se juntarem à Patrulha da Noite. Logo, apenas o rei Yorick V Ironwood permaneceu, o maior de todos os reis dorneses. Por 9 anos, Niméria e os Martells lutaram contra Ironwood. Quando seu marido caiu pela espada de Ironwood na terceira batalha do Caminho do Espinhaço, Niméria assumiu o comando exclusivo dos exércitos Martell. Mais 2 anos de batalha se seguiram, mas ela acabou derrotando Yorick V, e ele se ajoelhou para ela, garantindo a supremacia Martell. Niméria então passou a governar de Lança Solar, a nova sede da Casa Martell construída em torno da antiga sede. Ela governou Dorne por 27 anos e casou-se mais 2 vezes após a morte de Mors Martell. Primeiro com Lord Uller de um lugar chamado Toca do Inferno, e depois com Sir Davos Dane de Tom Bastella. Durante seu reinado, ela sobreviveu a várias tentativas de assassinato, reprimiu 2 rebeliões e rejeitou 2 invasões do Rei da Tempestade, do Han, o terceiro, e uma do Rei Graydon Gardener, da Campina. Conforme Niméria envelhecia doente, os exércitos da Casa Martell eram comandados por seus herdeiros. Quando finalmente morreu, Niméria foi sucedida como princesa de Dorne por sua filha mais velha com Lord Mors, não por seu único filho com Sir Davos, pois Dorne adotou o costume Rhoynar de igualdade entre homens e mulheres.